Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Paysandu virou pra cima da Macaca ontem à noite no Moisés Lucarelli e praticamente garantiu a permanência na Série B na temporada 2025. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. Concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Ponte Preta 1, Paysandu 2. Uma vitória sensacional da equipe do Paysandu, extremamente merecido. O Paysandu jogou mais que a Ponte Preta, o Paysandu é mais time que a Ponte Preta, mesmo jogando fora de casa. Tiveram sim algumas individualidades abaixo, nós vamos falar aqui, mas de maneira geral o Paysandu mandou no jogo. O Paysandu dominou o jogo, principalmente no segundo tempo, quando teve um jogador a mais, merecidamente expulso o jogador da Ponte Preta. Vamos chegar lá. Mas o Paysandu mereceu sair com esses 3 pontos importantíssimos. Ainda não garantiu permanência. Quando eu citei isso nas redes sociais, muita gente, algumas pessoas até comentaram, não, mas está muito perto, sim. Mas futebol é jogado. O Paysandu não garantiu a permanência. Está, sim, muito próximo. É uma realidade. Dependendo da circunstância, até 43 pontos, o Paysandu consegue se livrar do rebaixamento. Mas para garantir mesmo, mais 2 pontos. Para garantir mais ainda, uma vitória na segunda que vem contra o Brusque. Estádio vai estar cheio, com certeza. Então, garantirá o Paysandu com 46 pontos, aí, sem dúvida alguma, na Série B do ano que vem. Mas voltando para a partida, já que falamos da situação do campeonato do Paysandu, foi uma partida que o Paysandu foi melhor. E eu quero começar abordando o tema Esli Garcia. Sim, eu vou começar pro final do jogo, né? Esli jogou final da partida, todo final da partida e fez o gol da virada. Eu não sei, já falei isso aqui em outros vídeos, eu não sei por que o Esli Garcia não joga no Paysandu. Eu não sei, talvez a gente saiba disso só quando acabar o campeonato. Vocês, se vocês tiverem essa informação, vocês dizem aí, ou dizem o que vocês acham, porque o Esli ele não joga no Paysandu. Ah, você não viu? Ele jogou, fez o gol da virada? Não, ele não joga. Ele joga cerca de 10, 15 minutos. Era assim na época do Hélio dos Anjos. É assim agora também com o Márcio Fernandes. E eu não sei por quê. O Esli Garcia é o jogador mais determinante desse ataque do Paysandu. Eu vou entender na questão do Borazzi, tá? Vamos entrar que o Borazzi tem que ser muito bem mencionado nessa partida contra a Ponte Preta. Mas se você olhar o campeonato geral da Série B, ele tá desde o início do campeonato, o Esli Garcia é o jogador mais determinante, o artilheiro da equipe na competição, e ele não joga. Ele joga muito pouco tempo, e eu não sei realmente o que acontece para o venezuelano jogar tanto pouco tempo. E não é aquela questão, jogador do segundo tempo, não é. Não é, para mim ele é bem superior ao Boia, que fez uma partida até ok, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo ele deu uma queda, mas fez uma partida até ok na primeira parte. Mas o Esli Garcia seria titular absoluto. Quando ele entrou faltando cerca de 15 minutos, primeiro lance dele ele driblou 2, chutou com perigo, o goleiro da Ponte fez uma grande defesa. No segundo lance ele finaliza de primeiro na assistência do Borazzi e vira a partida. Eu realmente não sei porque o Esli Garcia não joga na equipe do Paysandu. Não sei. Enfim, realmente é algo que eu quero saber. Talvez a gente saiba só no final da temporada, porque tem algo aí no meio, porque não é possível. Então, voltando para a partida, agora que já falei um pouco do Esli Garcia, a situação, porque a gente tinha que falar realmente. Foi o Paysandu que dominou aqui da Ponte Preta. O primeiro tempo um pouco mais equilibrado, um pouco superior à equipe do Paysandu, um pouco mais organizada a equipe da Ponte Preta, mas foi o primeiro tempo equilibrado de maneira geral. A Ponte Preta sai na frente com 1-0 num erro defensivo da defesa do Paysandu, e esse erro defensivo, eu nem cito o Edilson, porque no cruzamento o zagueiro da Ponte Preta vai com tudo para cima dele, e não foi falta, quando eu digo por tudo, porque realmente ele foi com muito vigor, e ele vai ter mais vigor que o Edilson, ele vai vencer o Edilson tanto na força física quanto na impulsão, na altura. Então a culpa para mim nem foi do Edilson, não. Sim, teria que ter um zagueiro daquele posicionamento de campo, se você analisar aquele posicionamento de campo, seria o Wanderson, marcar esse zagueiro se aproximando, ou até o Luan, que estava jogando no meio campo, e fazendo, muitas vezes indo para a área, compondo uma espécie de 3 zagueiros, poderia talvez fazer essa marcação. O que não dava era para o Edilson fazer essa marcação, e o Paysandu erra sim defensivamente. Na primeira etapa eu não gostei da dupla de zaga do Paysandu. Tá? Muita gente criticando o Wanderson, mas eu não gostei também do Maia.
O Maia ele melhora na segunda etapa, como o Wanderson erra menos na segunda etapa, porque a Ponte Preta atacou muito pouco na segunda etapa, mas no primeiro tempo, tanto o Maia quanto o Wanderson, eu não gostei da dupla de zaga do Paysandu. A galera cai muito no pé do Wanderson pelo histórico do Wanderson. Eu acho sim que ele teve uma parcela de culpa no primeiro gol. Não aquela culpa de 100%, mas acho que ele teve uma parcela de culpa no gol da Ponte Preta. O Edilson, que estava participando daquele lance, fez um primeiro tempo, ou ele só jogou o primeiro tempo, depois ele foi substituído, né? Entre o Kevin, que vai para a esquerda, o Brian Borges vai para a direita. O Edilson ele não foi bem na saída de bola, muita saída de bola, errando muito passe, só que é um jogador voluntarioso na frente. É um jogador que aparece na frente. As melhores jogadas do Paysandu são pelo lado direito. O lado esquerdo do Paysandu é um grande problema do Paysandu e eu sempre falei aqui nos nossos vídeos. O lado esquerdo do Paysandu é praticamente desértico em relação às jogadas ofensivas, à criação de jogadas. Tanto é que o primeiro gol da equipe do Paysandu, no chute do Brian Borges, a bola e o Boraz estica a perna e acaba fazendo o gol, não foi nem pelo lado esquerdo, foi pela ponta esquerda. Ele já estava da lateral para o meio, então foi mais ou menos da intermediária. Não foi numa jogada pelo lado esquerdo propriamente dito. Então o lado esquerdo do Paysandu mais desértico, isso aí está sendo no ano todo que o lado direito. Então o Edilson, ele é um jogador que tem qualidade ofensiva, mas defensivamente e principalmente na saída de bola, no jogo de ontem, não esteve bem. Foi substituído pelo Kevin, o Kevin jogou pela esquerda no segundo tempo, o Kevin para mim também não entrou muito bem na partida. Então o sistema defensivo do Paysandu de maneira geral falho, principalmente na primeira etapa, na segunda etapa foi corrigido. Eu não gostei de cara da escalação do Paysandu, deu certo, o Paysandu foi melhor que a equipe da Ponte Preta, mas não tem problema nenhum eu dizer aqui que eu não gostei, principalmente da formação do meio campo. Só que o Luan, em termos de marcação, até que fez uma boa partida, o João Vieira novamente, uma partida bem equilibrada, dando um equilíbrio, uma estabilidade para esse meio campo do Paysandu. Abre uma grande preocupação já para a temporada 2025, porque o João Vieira hoje é o melhor jogador da equipe do Paysandu e uma partida muito estável, muito equilibrada dele ontem contra a equipe da Ponte Preta. O Luan, como eu disse, uma partida razoável, e o Robinho um pouquinho mais abaixo. Eu esperava um pouco mais de participação do Robinho e não teve. No ataque, o trio de ataque titular, Borazzi, Boia e Juan Ribeiro. Boia bem no primeiro tempo, no segundo caiu um pouquinho, depois ele foi substituído. Borazzi, uma partida fantástica do argentino Borazzi, melhor em campo. O que jogou no primeiro tempo e no segundo tempo fazendo criação de gol, arrancando, dando assistência, driblando, tentando finalizar, sendo travado, sendo interceptado, mas brigando pela bola, criando jogadas. Então, desde o primeiro tempo, um jogador extremamente perigoso pela equipe do Paysandu, participação em 2 gols. Então, o Borazzi foi realmente o melhor em campo e já sim abre-se um sinal de alerta em termos de renovação contratual. É uma contratação que vem dando certo. Então, Borazzi, melhor em campo, e o Borazzi, o que ele conseguiu envolver a equipe adversária, o que criou dificuldade para a equipe adversária, o que ele criou de dificuldade para o Paysandu, foi muito grande. E uma partida muito boa mesmo do argentino. Juan Ribeiro jogou como centroavante, uma partida um pouco mais abaixo. Eu vi o Juan Ribeiro saindo muito da área. A questão, para mim, é a seguinte: não que o centroavante não possa sair da área. Até bom, às vezes, ele sair da área para o quê? Justamente criar um espaço de aparecer algum elemento surpresa para fazer aquela posição de centroavante, geralmente um volante ou um meia que começa a fazer esse elemento surpresa, porque o centroavante sai da área, isso chama a atenção da marcação adversária e abre-se um espaço. Essa é a tendência. Só que isso não vem acontecendo muito no Paysandu, essa criação de jogadas, essa criação de aparecer um elemento surpreso nesse cenário que eu estou falando aqui. E o Juan Ribeiro tem me incomodado, sai muito da área. Tem incomodado saindo da área, porque não está acontecendo isso que eu acabei de falar, a questão do elemento surpresa, e não tem ninguém lá para finalizar as jogadas. O Nicolas é um jogador também que ele sai um pouco menos da área, também pela questão da idade, diferente. O Nicolas, que é 14 anos mais velho que o Juan Ribeiro, já faz final de carreira, ele também tem de já sair um pouco mais da área, mas tem me incomodado um pouco essa questão de centroavante sair muito da área, já que não vai criar uma jogada com elemento surpresa, de não ter ninguém lá na área para concluir as jogadas. Então, seria algo que eu ia remodelar nesse ataque do Paysandu, né? Colocando realmente um centroavante para ficar um pouco mais fixo, né? O Ribeiro, o Nicolas, enfim, entra na opção do Márcio Fernandes. Nicolas não vive um bom momento. Então colocaria um centroavante e os 2 pontas. Que na minha opinião, já disse aqui no início do vídeo, o Wesley Garcia seria titular, Wesley Garcia e Borazzi. Então você faria um ataque com o Wesley de um lado, pela direita,
Borazzi pela esquerda e um centroavante, que aí fica a critério do gosto de cada um, Nicolas ou Juan Ribeiro, porque essa questão de centroavante, hoje o Paysandu não tem um centroavante titular, né? A verdade é essa, o Paysandu não tem, ele centroavante é indiscutível. Porque para mim, por exemplo, hoje o João Vieira, por exemplo, é indiscutível no meio-campo do Paysandu. O Borazzi é indiscutível no ataque do Paysandu. Para mim, na minha opinião, o Isli Garcia também é indiscutível no ataque do Paysandu. Então tem alguns jogadores que são indiscutíveis. Agora, outros não. E essa questão de centroavante entre Nicolas e Juan Ribeiro, para mim, é muito aberto, porque os dois estão devendo de maneira geral. Então foi o Paysandu que no primeiro tempo fez uma partida equilibrada, toma 1-0, mas consegue chegar ao empate ainda no primeiro tempo, vai para o intervalo da partida 1-1, e no segundo tempo, um massacre bicolor. Segundo tempo muito melhor da equipe do Paysandu, finalizando 14 vezes contra 2 vezes da equipe adversária. Riso, lateral da equipe da Ponte Preta, foi expulso, e bem expulso. O juiz foi muito bem no lance, expulsou de cara, não precisou de VAR, não. Uma entrada dura, não acredito que ele entrou para maldade, essa questão toda, não para quebrar o boia, essa não foi a questão. Só que ele vai no tornozelo, né? Ele acaba acertando o tornozelo do jogador. Então, independentemente se teve a intenção ou não, porque a gente nunca sabe, eu creio que ele não teve a intenção de quebrar o jogador, acredito que não, mas foi expulsão justa. E o juiz foi muito bem que expulsou de cara, né, o jogador. Então a gente vendo pela televisão até ficou surpreso, né? Que a gente não viu lá na hora correndo no lance da primeira vez, que foi da entrada que ele entrou, mas o juiz está lá no campo e ele observou muito bem. Depois da expulsão, o Paysandu demorou um pouquinho para entrar nesse ritmo. Depois da expulsão, parecia que ainda estava 11 contra 11. Márcio Fernandes fez algumas substituições e depois o Paysandu partiu para cima realmente, principalmente depois da entrada do Isli Garcia, que aí o Paysandu não deu mais chance para Ponte Preta, Isli Garcia criando jogadas. Com perigo, finalizando com perigo, fazendo gol, Borazzi caindo do outro lado. Então você vê a situação da Ponte Preta, empatando o jogo 1-1, com o jogador a menos, precisando vencer, porque a pressão da vitória era da equipe ponte pretana que jogava em casa. O empate, o Paysandu estava bom, chegava a 41 pontos, ia fazer a decisão contra o Brusque, beleza. Para o Paysandu estava bom o resultado de 1-1. Mas a Ponte Preta se via para tentar sair o jogo, não conseguia com uma a menos, e ainda tinha a preocupação do Borazzi de um lado e o Isli do outro. Então, situação muito difícil da Ponte Preta. O Paysandu mereceu a vitória e foi mais time, criou muita oportunidade, finalizou. Eu gostei muito da ação e da atitude da equipe do Paysandu na partida de ontem. Não foi um jogo apático da equipe bicolor. Quando estava 1-1, tentou buscar a vitória. Quando estava 0, tentou buscar a vitória. Quando perdia de 1-0, não se abalou, tentou buscar um empate ainda no primeiro tempo, conseguiu. Então uma atitude bem bacana, é assim que o Paysandu tem que jogar. Tiveram algumas individualidades que não estiveram bem, ok, normal. O time do Paysandu a gente tem que entender que tem as suas limitações técnicas em alguns setores, alguns jogadores, mas em termos de atitude e ser melhor que o adversário, o Paysandu conseguiu ser, sem dúvida alguma. É isso, amigos. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa vitória do Paysandu 2-1 sobre a Ponte Preta. Um abraço e até o próximo.